Eu quero saudar a todas com a paz do Senhor. E quero dizer do meu prazer, da minha alegria, da honra de Deus, que eu tenho certeza que é de estar falando nessa reunião. Muito obrigada, irmã Lídia. Muito obrigada a todos vocês. É muito bom estar aqui no encontro de mulheres, mulheres de Deus, mulheres de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 4. É uma alegoria de Jerusalém. Mas eu quero pensar aqui com vocês em alguns versículos. A partir do versículo 4, que diz assim: Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para com você, para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando no seu sangue, enquanto você jazia ali em sangue, eu disse, viva. E a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você ainda estava completamente nua. Mais tarde, passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então, estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento, estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Nós já recebemos muito de Deus. E é muito bom a gente poder se alimentar tanto como nós viemos nos alimentar aqui. Esse é um encontro de esposas de pastores. Esse é um encontro de esposas de ministros, de mulheres de Deus que já se converteram, e cada uma de nós tem uma história. Tem gente que nasceu no lar evangélico, tem gente que aceitou Jesus depois, tem gente que já casou com uma pessoa que já estava dentro do ministério, tem gente que nunca imaginou que ia se tornar esposa de pastor, e é muito interessante como Deus vai costurando as nossas vidas. Mas a verdade é que se você está aqui hoje, é porque Deus já havia planejado este encontro, este momento, esta função para a sua vida. O exercício ministerial é um exercício que envolve a nossa vida pessoal, mas que envolve também a nossa vida relacional. E quando a gente pensa nisso, eu sempre penso na cruz. A gente tem a nossa vida com Deus, o nosso movimento com Deus, o nosso devocional com Deus, a nossa comunhão com Deus, mas nós ministramos, nós trabalhamos com pessoas. E quando nós trabalhamos com pessoas, nós estamos o tempo todo lidando com pessoas que são diferentes, nós estamos lidando com pessoas que pensam diferente, nós estamos lidando com pessoas que temperam a vida e as coisas de forma diferente, nós estamos lidando com pessoas que sofrem, com pessoas que choram, com pessoas que riem e com pessoas que nos afetam. Não tem como trabalhar com pessoas e nós não sermos afetados por elas. Eu tenho o privilégio de nascer num lar evangélico, e na minha profissão eu exerço desde 1987, trabalhando com pessoas, trabalhando com pessoas, trabalhando com pessoas, e é impressionante como a gente cresce quando a gente trabalha com pessoas. A Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa ou um companheiro afia o outro. E é exatamente assim. Nós somos afiados. Mas muitas vezes nesse nosso movimento de sermos afiados por outros, nós passamos e vivenciamos algumas situações difíceis.
As pessoas são diferentes da gente. Tem gente que, quando vai cozinhar, faz o arroz, depois faz o feijão, depois faz o macarrão. Tem gente que, quando vai cozinhar, faz arroz, feijão, macarrão, faz faxina na casa, lava a louça, lava o banheiro, faz tudo junto. E, quando termina a comida, a louça já está lavada, aí o marido está acabando de comer, você já está puxando o prato, que já quer colocar na máquina. É um desespero. Cada uma de nós tem uma forma diferente. Algumas coisas são muito iguais. Nós, mulheres, gostamos de tirar foto, porque a gente gosta de registrar, não é? E é muito diferente você ver uma mulher abrindo um álbum de fotografia. Ela olha com calma uma foto e fica lembrando, nossa, lembra da fulano, como é que está, como é que não está. Exatamente assim, o homem vê foto assim. Ele vai virando rápido, a gente vai tentando segurar a página, porque a gente gosta de início, meio e fim. A gente gosta de gravar as coisas. A gente gosta de marcar as situações. Mas também nós, mulheres, acabamos sendo mais afetadas, mais marcadas, mais feridas, porque nós criamos muitas expectativas. Nós idealizamos as pessoas, nós idealizamos as coisas, nós idealizamos os nossos trabalhos, tudo aquilo que a gente faz, e muitas vezes a gente acaba se machucando. A Bíblia diz, e esse foi o tema que me foi passado para essa noite, Hebreus 12, 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos. Se a gente precisa se esforçar para viver em paz com todos, isso é uma coisa fácil? Não. E quando a gente fala sobre perdão, que a temática dessa noite é exatamente o perdão, e como Deus já lavou o nosso coração, e como nós já fomos trabalhados aqui, quando a gente fala sobre perdão, a gente sabe que ao longo do nosso caminho a gente vai ser machucado. Nós somos feridos, tem esposas aqui que até amante para o seu marido já arrumaram. Tem gente aqui que já sofreu porque apontaram coisas sobre os seus filhos que não eram verdadeiras. Quantas de nós já fomos feridas, já fomos machucadas, já esperamos e já confiamos tanto em pessoas que falharam, em pessoas que decidiram não retribuir o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso amor. E uma das coisas que a gente aprende em exercício de ministério, eu sou filha de pastor, sou esposa de pastor, e uma das coisas que a gente aprende ao longo do ministério é a dar. É muito gostoso um evento como esse, que nós estamos aqui, recebemos tanto. E vamos para casa, assim, tão cheias de Deus, tão cheias da glória de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E aí a gente chega com aquela sede para poder explicar e ensinar e falar e visitar. E aí atende um, atende o outro, faz gabinete, vai para o hospital e volta. E a gente vai se dando, a gente vai se doando. E muitas vezes, tantas coisas que a gente recebe, se a gente não tomar cuidado, a gente volta para uma estaca zero, onde a gente precisa recomeçar tudo de novo. Nós somos machucados. E quando machucadas, nós temos algumas opções. Ou nós podemos tomar alguns caminhos. Alguns mais fáceis, mas muito perigosos. O primeiro deles é guardar a mágoa. A verdade é que o nosso cérebro guarda não só o fato, como em outra área do cérebro a gente registra os sentimentos associados a esse fato. E quantas vezes você não vê uma imagem, você não ouve uma música, às vezes um cântico, né? E aí você ouve aquele cântico, e aí você lembra daquela luta que você passou, mas Deus lhe deu vitória. Você lembra de uma outra situação e Deus lhe deu vitória. Porque se nós estamos aqui é porque temos sido vitoriosas em Cristo Jesus. Raquel teve um filho depois de José, chamado Benjamim. Mas quando nasce Benjamim, Raquel ali já morrendo naquela dor, um trabalho de parto dificílimo, a gente fica imaginando a dor dela. Quando nasce Benjamim, Raquel olha para aquela criança e chama aquela criança de Benoni. E aí, quando ela chama de Benoni, que significa filho da minha dor, ela morre. Mas aí vem o pai.
que olha para aquela criança e diz, não vai se chamar Benoni. Vai se chamar Benjamim, que é o filho da minha direita, é aquele que vai ser meu auxílio, é aquele que vai estar do meu lado. E quando José é tirado de Jacó, é Benjamim que fica com o pai. E lá na frente, quando José começa a chamar o pai, os irmãos mesmo dizem, não lhe tire Benjamim, ele é o esteio, ele é aquele que o meu pai se sustenta. Como é que você tem colocado e chamado as suas situações de vida, de Benoni ou de Benjamim? Quando algo acontece com você, você olha e diz, não, isso aqui é a minha dor. Imagine uma criança crescendo e o tempo inteiro as pessoas olham para ela e dizem, é por causa desse menino que a mãe morreu. É por causa desse garoto, é o filho da dor de Raquel. O nome dele significa dor, sofrimento, morte. Ou você chama de Benjamim. Ou você diz, não, eu vou crescer com essa situação. Depois dessa luta, eu vou sair mais madura, mais vitoriosa, mais abençoada. Exatamente assim. Nós escolhemos como é que nós vamos lidar com as situações da vida. Que nós vamos ser machucados, traídos. Isso a gente já sabe. Agora, a partir desse momento, como é que nós vamos denominar a nossa prova, a nossa luta, a nossa dor? A gente pode também congelar a dor, guardar a raiva. Alguns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos visitando os meus pais e estava lá uma irmã que eu conheço há muito tempo, a esposa de pastor. Ela, na realidade, morava no norte dos Estados Unidos, já tinha estado na igreja dela. E aí, conversando com ela, ela me disse, Elaine, perdi 2 filhas e um neto ainda na barriga da minha filha. Elas estavam indo buscar um animal que estava numa loja de pet, de cachorros, e literalmente aquelas meninas foram atropeladas, morreram, e uma delas estava grávida, a filha mais velha, morreu o neto. E eu disse a ela, e como a senhora está? Ela falou, eu hoje consegui levantar da cama, mas eu venho muito mal. Eu falei, mas eu tive aqui, a minha mãe tem dito que a senhora está sempre ativa. Ela falou, não, minhas filhas morreram, e eu não parei. Aí mesmo que eu continuei trabalhando, continuei fazendo, e ela disse para mim com aquele olhar bem alegre, né? Aquele alegre contido, e disse para mim, eu nunca, graças a Deus, até hoje eu não chorei. E eu disse a ela, querida, você está fazendo tudo errado. As filhas já estavam, ela te trouxe os corpos para o Brasil, já estavam enterradas no Brasil. Ela estava num processo de depressão seríssimo. E eu disse a ela, larga tudo, pega a foto das suas filhas, vai lá para onde elas estão enterradas e tira pelo menos 15 dias para chorar a morte, porque senão você vai morrer, completamente adoecida. Quando as situações acontecem, às vezes a gente chora. Quando Neemias chega e vê a destruição de Jerusalém, a Bíblia diz que ele senta e chora por alguns dias. Mas depois que ele chora, ele se levanta e começa a construção dos muros. E aí, a hora que ele começa, e começam a chamar ele para descer, ele diz, não, estou fazendo uma grande obra e não vou descer. Há momentos na nossa vida em que a gente, no meio da dor, a gente para e a gente chora. A gente literalmente coloca e derrama diante de Deus o nosso lamento. Ana fez isso e foi abençoada. Neemias fez isso e tantos servos de Deus. A gente vê Jeremias fazendo isso. E tantos servos de Deus que choraram. Davi chorou. Davi descreve todos os sintomas da depressão. Mas ao mesmo salmo que ele diz isso, ele diz, mas eu vou me levantar, porque o choro pode durar uma noite que pode levar alguns dias, uma noite que pode levar alguns meses, mas o sol vai raiar, e aí nós vamos continuar fazendo a grande obra. Algumas mulheres se tornam amargas, mesmo depois de atravessarem o Mar Vermelho a pé seco.
Depois da festa, depois da celebração, Miriam tocando e dançando, e as mulheres louvando a Deus. Eu fico imaginando esse conjunto do Paraná, que festa que não faria lá naquela ocasião, porque ele é exatamente assim, as mulheres dançando e cantando e louvando a Deus, cada uma com seus instrumentos. E depois que acaba aquela festa, aquela celebração, imagina ver o milagre do mar aberto. Eu sempre fico imaginando que beleza que não deve ter sido você andar e uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro e as pessoas atravessando. Mas a Bíblia diz que depois que saíram dali, caminharam por 3 dias e não acharam água. E aí, quando eles chegam a um local que tinha água, as águas eram amargas, não podiam ser bebidas, não eram águas potáveis. E aí chega-se a Mara. E aí as pessoas começam a pensar, mas nós caminhamos para chegar até aqui. Pode ser que você pense, mas Deus me chamou para passar por essa situação. E tem gente que para em Mara, e fica em Mara, fica amarga, fica triste, vai criando uma casca e ninguém consegue chegar nela. Ela não consegue abrir o coração, porque ela decide pela amargura. Mas sabe qual a beleza? A raiz de Jessé está aqui. Sabe qual a coisa mais linda? É que mesmo quando nós estamos em Mara, mesmo que você tenha chegado aqui com o seu coração amargo, triste, sofrido, você vai sair daqui levando águas e cântaros e mais cântaros, água limpa, água que veio de Deus para lavar a sua vida, para saciar a sua sede, para abençoar você. E Ele nos espera ali na frente, com 12 fontes de água e 70 palmeiras para a gente descansar e aproveitar o melhor de Deus. Não fique parado em Mara. Não volte para casa da forma como você saiu de casa. Uma querida me disse ontem, eu saí de casa e o meu marido me disse que quando eu voltasse, nós íamos assinar o divórcio. E eu perguntei a ela, e você respondeu o quê? Ela falou, tá bem. E eu disse a ela, você vai chegar em casa e vai falar, meu amor, eu não vou assinar nenhum divórcio. Nós vamos refazer o nosso casamento em Deus. Você vai ajoelhar com seu marido e vai orar com ele. Porque Deus é aquele que restaura casamentos. Deus é aquele que restaura afetos. Deus é aquele que não vai deixar que o seu casamento sucumba. Exatamente, é esse o Deus que a gente tem. Um Deus que renova, um Deus que restaura, um Deus que faz com que aquilo que Satanás planeja, e tem mulheres que não vigiam, e que o tempo todo dizem para o marido, eu vou largar de você, eu vou me divorciar, eu vou sair de casa, não vai ficar assim. E sabe que cada vez que você fala isso, você assina um papel em branco e dá na mão de Satanás. Cada vez que você abre a boca para dizer que não quer, que não vai, que vai se divorciar, Satanás literalmente está recebendo de você a legalidade para fazer alguma coisa. Mas hoje, toda legalidade maligna vai ser quebrada em nome de Jesus. Você vai chegar na sua casa e vai dizer para o seu marido, meu amor, agora eu quero o nosso casamento, eu quero estar cada vez mais unida com você, porque é isso que Deus tem para a nossa vida. É isso que Deus tem para a sua vida. E Satanás não vai arrancar da sua mão o seu casamento, porque é Deus que deu, e aquilo que Deus faz, ninguém pode quebrar. Você crê nisso? Pode dizer amém? Amém. Algumas se fecham. E aí vão se segurando, vão se calando, vão ficando quietas, decidem se proteger para não se machucar. Eu gosto muito desse texto que nós acabamos de ler. Aqui fala sobre Jerusalém, mas faz uma alegoria com relação a uma mulher, a uma menina, a uma bebê. A uma bebê. A uma bebê que foi jogada no campo. E a Bíblia diz que o seu cordão umbilical não havia sido cortado.
O cordão umbilical não havia sido cortado. Há muitas mulheres que, ao passarem por situações difíceis, elas vão gerando o que nós chamamos de psicologia de trauma. O que é um trauma? Trauma é uma situação que acontece, algo que ocorre, e no qual você fica preso e não consegue sair dela. Não consegue sair dela. Os anos passam e você continua preso àquela situação, preso àquele sentimento, associado com aquela situação. E a verdade é que não há como, muitas vezes, sair dela se você não decidir pegar uma tesoura e cortar o cordão umbilical. Esse é o primeiro passo para o perdão. Decidir cortar aquilo que dói. Decidir anular aquela dor. Às vezes leva tempo. Ninguém esquece uma situação. A gente perdoa o ato, às vezes a gente fica muito preso à pessoa e o tempo todo você quer fazer com que aquela pessoa se lembre aquilo que ela lhe fez, aquilo que lhe doeu. E às vezes são pessoas próximas a você, isso só vai piorar. Algumas situações a gente perdoa há meses, a gente perdoa todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Até que chega uma hora que a gente não precisa mais perdoar todo dia. A gente vai perdoando uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. E aí passa anos sem você se lembrar daquilo de novo. Exatamente assim. Você vai cortando, você vai cortando, você vai cortando os cordões. Às vezes, a gente precisa cortar. Mas é difícil cortar. Porque, a despeito da nossa mente lembrar, a gente pode fazer alguns caminhos. Decida cortar os cordões que te prendem em alguma situação difícil. Não fica olhando. Hoje em dia tem essa história de Facebook, é muito bom, a gente vai lá, ou de YouTube, você pega algumas coisas que são muito boas, mas, em compensação, às vezes, algumas coisas retornam, que complicam a nossa vida. Siga em frente, decida cortar, decida perdoar. A minha sogra, quando se converteu, ela já faleceu. A minha sogra, quando se converteu, o meu sogro tinha uma situação muito boa de vida, ela tinha 3 empregados em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Meu marido era o mais velho, tinha 5 anos, e ela literalmente aceitou Jesus pelo amor. Ouviu a mensagem e se converteu. E quando ela chegou em casa e o marido soube que ela tinha se convertido, meu sogro, não crente, português, daquele sério, disse para ela, você tem que escolher ou eu ou Jesus. E disse para ela, eu não vou sair de casa, mas eu vou ter amantes, eu vou tirar as suas empregadas, você vai perder todas as regalias, porque você precisa decidir entre eu e Jesus. E ela disse para ele, meu amor, eu te amo, mas eu decido por Jesus. Ela ficou 13 anos sem poder frequentar uma igreja. O meu esposo foi evangelizado dentro de casa. Ela não sabia, como ela não ia à igreja, ela não conhecia as músicas evangélicas, então ela comprou a harpa cristã, né, pegou na igreja, e ela literalmente colocava a melodia das músicas do Roberto Carlos. Então, até hoje é muito engraçado que a gente vai fazer culto doméstico, meu marido abre a harpa cristã, e se ele estiver assim, despreocupado, quando ele começa a cantar, eu digo, opa, isso é Roberto Carlos, isso é... porque ela não sabia melodia, então ela inventava a melodia e evangelizou 3 filhos que são pastores assim dentro de casa. 13 anos depois, um dia ele chegou em casa e disse, agora você pode ir à igreja. E ela foi à igreja. E eu me lembro de uma situação em que nós estávamos, meu sogro foi presidente dos panificadores do estado do Rio durante muito tempo. Nós estávamos num almoço muito chique e tudo mais. Meu sogro não era crente ainda, e a minha sogra simplesmente pegou na minha mão e falou, Elaine, vem comigo. E eu fui com ela, nós nos sentamos numa mesa, tinha uma senhora na frente, ela tinha o nome das relações, do nome das amantes todas. Tinha 3 apartamentos, cada uma com uma mulher, enfim. E ela literalmente sentou do lado de uma delas. E quando ela disse o nome todo da mulher, eu gelei, porque era uma delas. E eu orava por aquela mulher todo dia. E ela disse assim, eu estou aqui. Eu sei que você mora no apartamento tal, eu sei que o meu marido mantém você, eu sei que você é amante dele. Ela sabia tudo. Deus revelava a ela e era impressionante. Eu sei disso, mas eu estou aqui para dizer que eu perdoo você. Que eu não tenho nada contra você.
E eu estou aqui para falar para você de um Deus que é maravilhoso, que não trai, que não mente, que não isso, não aquilo. Começou a pregar para aquela mulher, que começou a chorar na mesa. E ela só dizia, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E nós levantamos dali, ela não fez apelo, nós voltamos e eu fiquei com aquilo impactado, pensando, meu Deus, como é que ela consegue fazer uma coisa dessas? Ela faleceu. Poucos meses depois, essa mulher apareceu no meu consultório, dizendo, talvez você não se lembre de mim, mas quando eu li o nome dela, tinha orado por ela há tantos anos, meu sogro depois se converteu, os dois foram para Portugal muitas vezes pregar o evangelho, ele também já faleceu, Deus honrou a vida dela, 23 anos esperando a conversão do marido, 23 anos. Enfim, Deus honrou a vida dela, honrou o ministério dela, mas bate no consultório e chega essa senhora. E diz, talvez você não se lembre de mim, mas eu vim aqui para dizer a você que sou crente em Jesus Cristo. Me converti, entreguei a minha vida a Deus, e eu me lembro que eu chorei muito naquele dia. Porque, às vezes, a gente precisa entender que precisa fazer isso. Cortar o cordão, deixar para lá, perdoar. E Deus sabe como vai fazer. Mas esta menina também não tinha sido lavada com água. E, claro, quando uma criança nasce, é importante a lavagem com água. Nós fomos lavados aqui, Deus lavou o nosso coração. Deus lavou a nossa vida. E lavar com água, às vezes, é aquela espera que muita gente fica assim do tipo, mas será que fulano não vai pedir perdão? Mas será que não vai perceber que o que me fez e não vai pedir perdão? A verdade, queridas, é que algumas pessoas nunca vão voltar para pedir perdão. Algumas pessoas nunca vão reconhecer o quanto te feriram. Algumas pessoas, se puderem, literalmente vão fazer de novo. Mas a gente tem um Deus que lava o nosso coração. A gente tem um Deus que apaga a dor, apaga o sofrimento, apaga o amargor e nos faz vitoriosas de novo, alegres de novo, confiantes de novo, acreditar de novo naquilo que pode ser feito. E, às vezes, a gente precisa aprender a colocar a água. E é exatamente isso, ler a Bíblia é aquela palavra que a gente vai lendo e que vai lavando e que vai limpando. E aí a gente aprende, e precisamos aprender isso. A nos abraçar, a colocar a nossa vida diante de Deus, receber abraços e deixar que outras pessoas lavem a nossa dor. Às vezes, aquela pessoa não volta. Mas pensa lá na sua igreja, em quantas pessoas não abraçam você. Pensa aonde você trabalha, aonde quer que você more, quantas pessoas você não pode contar. Quantas mulheres de oração não oram por você. Quantas pessoas não estão sentadas aí do seu lado. Que você sabe o seguinte, mesmo que eu não receba a água, o abraço, o alento de pessoas que já me feriram, eu decido andar e caminhar do lado de outras pessoas que vão abraçar, que vão tocar, que vão me amar. Essa menina também não tinha sido salgada com sal. E salgar com sal naquela época era literalmente fazer uma esfoliação. Quando o bebê nasce, você sabe disso, a gente acha bebê lindo, mas todo bebê tem carinha de joelho. Né? A gente que é mãe acha a criança mais linda do mundo. Mas quando o bebê nasce, às vezes vem resquícios ainda de células mortas, e é importante. Hoje em dia se aspira, mas naquela época se pegava sal, se lavava às vezes com água salgada, ou então se pegava sal e literalmente se esfregava a pele no sal. Isso fazia com que aquela sensibilidade fosse, além de purificar, tirava aquela sensibilidade. Sabe de uma coisa? Nós precisamos ser salgadas. Ainda tem gente muito sensível. Qualquer cara feia é motivo para ficar triste. Qualquer olhar ou qualquer imaginação do que o outro possa ter falado é motivo para aquela pessoa ficar chateada. Pessoas sensíveis não podem ser corrigidas. Pessoas sensíveis não gostam, às vezes, de ser seguradas, não gostam de ser tocadas. E é muito triste quando uma mulher não é salgada, porque ela não ganha maturidade.
Nós fomos criadas para nos relacionar. Você jamais... vai ser muito difícil se você ver um pastor ajeitando a gravata de outro pastor. Imagina, ajeitando o cabelinho assim, né, ajeitando a gravata. Né? O irmão até vai deixar, mas vai ficar olhando assim meio estranho. A gente ajeita o cabelo, a gente empresta a presilha. É ou não é? A gente gosta de tocar, a gente gosta de estar junto. E é muito triste quando uma mulher vai ficando tão sensível que ela não quer mais tocar, ela não quer mais estar junto, ela não quer mais ficar perto, ela vai ficando cheia de mimimi, ai, não gosto disso, ai, não gosto daquilo. É muito triste isso. Se permita ser tocada. Se permita ser abraçada. Se permita ser feminina. Se permita ser cuidada. Essa mulher não tinha sido, essa menina não tinha sido enfaixada por panos. Quem se lembra aqui de quando a gente usava uma peça para cuidar de criança chamada cueiro? Hoje em dia, a criança nasce e fica solta, batendo pé, batendo mão, né? É uma loucura. Mas, na nossa época, quando meus filhos eram pequenos, o que a gente fazia? A gente abria aquele coelho e fazia o que com ele? E enrolava, ficava uma coisinha dura que você colocava, dava até para jogar aqui, porque ficava aquela criança paradinha. Aquilo acalmava a criança, aquilo tranquilizava a criança. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa aprender a ser embalada, segurada, abraçada. Tem muita mulher macho hoje. Muita mulher macho. Muita mulher macho que o coitado do marido chega para dar um beijo, ela diz, sai para lá. Muita mulher que deixou de ser feminina, e isso assusta. Mulheres frias, mulheres que não gostam de beijar, que quando o filho vem beijar, você empurra. Meninas que não recebem carinho da mãe, que nunca tiveram uma mãe penteando o cabelo, que é coisa mais gostosa do que você pentear cabelo de filha, do que pentear cabelo de filho. Se permita ser embalada, se permita voltar a ser feminina, se permita voltar a ser tocada. A mulher foi criada, a Bíblia diz, quando Deus olha a mulher, ela diz, ela vai ser adjutora. Ela vai ficar em volta de uma muralha cercando o seu marido. E é exatamente isso agora. Como é que nós vamos ser muralhas para receber todas as pancadas antes de chegar nele? Porque não é assim? Na hora que acontece alguma coisa mais séria, as crianças chamam o quê? Mãe. É a gente que sabe, aí a gente arruma para levar para o marido. É ou não é assim? Nós somos a muralha. Chega primeiro para a gente. E como é que a gente não vai embalar? A Bíblia tem um texto lindo lá em Cantares, que diz assim, Cantares 5:4. Meu amado pôs a mão na fechadura da porta. Ou o meu marido pôs a mão na fechadura da porta, e as minhas entranhas se estremeceram por causa dele. Aí eu fico pensando hoje, será que você está pensando assim? Ih, tremeu porque pensou, lá vem reclamação? Você acha que aqui ela ficou estremecida porque ela pensou, nossa, agora lá vem problema? Não, é por amor. Quando o seu marido chega em casa, o seu coração bate mais forte? Lembra quando você namorava? Que você olhava para ele assim, lá na mocidade, cantando, né? E você olhava para ele, naquela época, pelo menos quando eu namorei na igreja, era literalmente, a gente não sentava junto, não. Era galeria de um lado para a menina, galeria do outro lado. E quando dava certo, a gente ainda sentava de frente. Eu ficava olhando da galeria, um olhando para o outro, lá na galeria. E o coração batia rápido. Ainda bate quando você olha para o seu marido? Você está com vontade e com saudade do abraço do seu marido? Há quanto tempo faz que você não abraça bem apertado o seu marido? Há quanto tempo faz que você não dorme de conchinha com o seu marido? Há quanto tempo faz que você não pede para ele, meu amor, dá aquele abraço assim bem arrochado, bem gostoso, ou você não faz isso para ele? O altar passa pelo quarto do marido e da esposa do pastor. Não tem como a gente chegar no altar para ensinar, para pregar, para disciplinar, para falar, para aconselhar, se o quarto não vai bem.
Não tem como, queridas. Não tem como você fingir que essa parte não é importante. É importante, é importante, é importante. Ontem 3 mulheres vieram me procurar. Porque foram se afastando, se afastando. E o Espírito Santo me disse que tem mais. Estão vivendo, sabe o quê? Uma relação de lesbianismo. O lesbianismo, dentro de igrejas evangélicas, está crescendo 2 vezes mais do que o homossexualismo. Mulheres muito amigas que começam com um cheirinho aqui, com um afago ali, com um carinho aqui, aí vai para uma carícia e você já sabe onde termina. 2 delas me disseram, irmã Elaine, começou que a gente decidiu orar, e ela ia lá para casa, a gente ficava orando no quarto, aí depois a gente cansava, deitava na cama, depois da oração. Está crescendo tanto. Está crescendo tanto. Tantos pastores, às vezes, ligam dizendo, irmã Elaine, me ajude. Não sei o que eu faço. Lesbianismo. Carência. Pelo amor de Deus, entenda. Deus te deu um marido. Aqui é um congresso de esposas. Você é esposa de um homem. De um homem de Deus, mas é um homem. Então, quando ele colocar a mão na fechadura da porta, que o seu coração possa tremer por amor a ele. Essa é a última palestra desse evento. Nós já fomos tratadas por Deus em tantas áreas. Mas sabe o que eu gostaria? Eu gostaria que você hoje, amanhã, no sábado, quando você chegasse em casa, abrisse a porta, suas mãos estivessem, como está aqui no próximo versículo de 5:5. Levantei-me para abrir a porta, e as minhas mãos destilavam mirra. Meus dedos vertiam mirra. Isso é, ela estava indo com a mão, assim, sedenta, cheias de mirra para fazer carinho, para agradar a esse marido. Quando você chegar na sua casa, que você olhe para o seu marido e diga, meu amor, eu te amo, eu sou feliz do seu lado. Ao invés de reclamar, elogie a barriga, elogie a careca, elogie a calvície, elogie o que você puder e não puder elogiar, elogie. A hora que ele te procurar, em nome de Jesus, não diga que está com dor de cabeça, que vai consagrar a sua vida para Jesus. Se você é casada, aquela que é casada, cuide de agradar ao seu marido. Aquela que é solteira, cuide de primeiro para ser santa. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Mas se você é casada, quantas aqui são casadas? Quem está aqui já é viúva, depois toma uma ducha fria. Mas quem é casada, primeiro agrada ao seu marido. Como é que você vai liberar o seu marido para pregar, para viajar, para dirigir, e ele está lá 3 meses chupando o dedo, minha irmã? Tem gente aqui que já está dormindo em cama separada. Isso não existe. Volta para a sua cama em nome de Jesus. E se é o seu marido que saiu, pega o travesseiro, o edredom, se ele estiver dormindo na sala, deita em cima dele lá no sofá, abraça e fica com ele, meu bem, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Entenderam? Pode dizer amém? É isso mesmo. Você é esposa. Esposa. Quem não quer ser esposa, não se casa. Quem não quer ser esposa, não se casa. Mas por causa da prostituição, cada mulher tem o seu marido e cada marido tem a sua própria mulher. O corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence ao marido. E o corpo do marido não pertence a ele, mas pertence à mulher. Se os dois decidirem por um curto tempo se dedicarem à oração, que se dediquem mais, que se ajuntem rápido, para que Satanás não os tente por conta de não terem domínio próprio. Você talvez precise menos, mas é importante.
Não é à toa que a Bíblia diz, quando marido e mulher, 1 Pedro 3,7, não coabitam, e coabitar ali, a palavra original vem do coito, de relacionamento, não coabitam com o entendimento. Na vida comum do lar, as suas orações são impedidas. E impede mesmo. Aqui em Fortaleza, no Congresso de Escola Dominical, Marilene deve se lembrar disso, nós estávamos um dia, tinha muita gente, colocamos algumas mesas ali no caminho, lembra disso? Colocamos algumas mesas ali no caminho, eu me lembro que eu estava almoçando, tinha acabado de fazer a minha plenária, e um pastor me bate nas costas e diz assim, irmã Elaine, eu preciso falar com a senhora. Estava ele, um diácono e um presbítero. E eu pensei, meu Deus. Aí, porque você, né, levantei e falei, pois não, a senhora disse uma coisa que eu não concordo. Eu falei, o que foi, meu irmão? Meu irmão pode falar. Mas a senhora vai ter que concordar comigo. Eu falei, depende. Primeiro o irmão diz, depois eu digo se concorda ou não. Ele diz, irmã Elaine, a senhora disse lá que marido não bate em mulher. Mas eu quero dizer para a senhora que mulher que não apanha não é submissa e não é obediente. Lembra disso? E eu fiquei uma meia hora abrindo a Bíblia e mostrando para aquele pastor que homem não podia bater em mulher. E aí eu fui para o seminário, ele foi atrás de mim, e terminou, e aí ele veio falar de novo, queria conversar, e aí estava o diácono e o presbítero, eu perguntei para o diácono, você também bate na sua mulher? Ele disse, não, ainda não. Não precisei. E o presbítero olhou para mim e ficou quieto com a carinha do tipo... E nós conversamos, ele falou, ok, eu vou chegar na minha cidade, então, e vou conversar com a minha esposa. E uma semana depois, ele me liga, dizendo, irmã Elaine, a senhora estava certa. Eu conversei com a minha esposa, e ela me disse que ela não gosta de apanhar. E eu me lembro, orei com ele, orei com a esposa, e alguns meses depois, nós nos encontramos num outro evento. E ele me disse, irmã Elaine, como o meu ministério tem sido abençoado, como a minha igreja cresceu, como eu tenho sido feliz. Esse pastor já faleceu, a esposa dele me ligou. Isso já tem uns 10 anos, o congresso aqui. A esposa dele me ligou, faleceu ano passado. A esposa dele me ligou, dizendo, irmã Elaine, foram os anos de casamento mais felizes da minha vida. E foram os anos do nosso ministério que Deus mais nos honrou e nos abençoou. Marido e mulher que não coabitam com entendimento, as orações não sobem. Se você quer ter um ministério abençoado, coabite com entendimento. Seja sábia, agrida menos. Tem mulher que não tem força para bater, mas ela bate com a língua. Coitado do marido. Ela bate, você isso, você aquilo, você isso, você aquilo. E aí, como é que fica o exercício pastoral? Como é que fica o cotidiano dessa igreja? Você é esposa para cercar, para amar, para abraçar, para cuidar. Olha o que a Bíblia diz lá em Cantares 7:6. O marido olha para a mulher e diz assim, como você é linda, ó amor em delícias. Seu porte é como a palmeira, seus seios como cachos de uvas. Subirei a palmeira, me apossarei dos seus frutos como cachos de uma videira. Você entendeu? O amor em delícias. Essa mulher faz tantas colocações interessantes para o seu marido. Ela chama ele de lindo, ela chama ele de desejável, ela elogia o corpo dele, porque é casamento. E casamento são dois como um só. Entenda isso em nome de Jesus. Você vai voltar, vai continuar sendo pastora, vai continuar sendo missionária, vai continuar sendo dirigente do círculo de oração. Você vai continuar sendo aquela pessoa atuante na igreja, mas não se esqueça. Você primeiro, depois de serva de Deus, da sua relação com Deus, você é esposa.
Esposa. Esposa adjutora, que cerca o seu marido, que protege o seu marido, que cerca ele com oração, mas que cerca também com carinho, que cerca com beijo, que cerca com abraço, que cerca com uma vida sexual abençoada e saudável, dentro dos padrões bíblicos, que cerca a sua casa com todo o afeto que você puder dar. Essa menina estava abandonada. Mas é muito lindo, porque o texto bíblico diz que ele passei. Versículo 6. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue. E enquanto você jazia ali em seu sangue, eu disse, viva, viva. Talvez você tenha chegado aqui, com a sua alma sangrando. E eu tenho certeza que você já recebeu o bálsamo de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Mas eu hoje quero que você saia daqui. Você que chegou com o seu casamento sangrando. Você que chegou com a sua relação conjugal ferida. Você que chegou e olha para o seu marido e parece que você não vê mais o brilho no olhar dele como era antes. E nem você consegue olhar para ele mais como era antes. Em nome de Jesus, restaure isso. Porque a palavra de Deus para você é viva, 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 viva. Viva o que Deus tem para você. Viva o seu casamento. Viva uma vida conjugal satisfatória. Faça cócegas no seu marido. Faz guerrinha de travesseiro. Abraça junto. Dorme junto. Fica próximo. Esteja e faça do seu casamento um oásis. Porque é isso que a Bíblia diz. Marido e mulher vão coabitar juntos. E literalmente o nosso casamento precisa ser um oásis. Proteja o seu casamento. Não fale do seu casamento. Não exponha o seu casamento. Não fale para ninguém da sua intimidade conjugal. Proteja a sua casa. Proteja o seu marido. Esteja próximo, seja carinhosa. Esteja do lado. Porque Deus vai trabalhar na sua vida e no seu ministério. Mas precisa começar pela sua casa. Ajoelhe-se junto com o seu marido. Ore pela vida sexual. Ore pela vida conjugal. Se há desentendimentos, vai pedindo graça a Deus, sabedoria a Deus, vai se posicionando, porque Deus quer casamentos abençoados na presença dEle. Quando você chegar na sua casa, em nome de Jesus, pendura no seu marido e dê um beijo bem gostoso. Não é selinho, não, é beijo. Cantares 4:11 diz assim: mel e leite estão debaixo da sua língua. Que beijo é esse? Tem gente que não sabe mais dar. Se você perdeu a prática, chega em casa e diz: meu bem, vamos voltar a praticar aquele beijo de língua. Meu bem, vamos voltar a dormir abraçadinho. Meu bem, vamos voltar, a sair de mãos dadas. É tão lindo a gente ver isso. A igreja precisa ver isso. As nossas igrejas estão com tantos casais sofrendo, tantos casamentos arruinados, porque muitas vezes olham para o altar e não conseguem ver os casamentos dos pastores sendo abençoados. Você veio aqui para curar o seu coração, mas eu quero que você saia daqui também tendo curado o seu casamento. É uma oração diferente? É. Mas é oração que você vai pedir: Senhor, renova o meu desejo pelo meu marido. Renova o desejo do meu marido por mim. Renova a felicidade do nosso leito conjugal. Renova a nossa unidade. Renova a nossa interação. Tudo que você carregava de dor, de perda, de mágoa, em nome de Jesus, já está esquecido, porque você já decidiu perdoar. Você pode dizer amém por isso? Mas daqui para frente, em nome de Jesus, saia daqui, decretando a vitória do seu casamento.
decretando a vitória da sua família. Os seus filhos precisam ver o seu casamento abençoado. Filhos pequenos precisam ver pai e mãe abraçados. Filhos pequenos, filhos adolescentes precisam ver pai e mãe abraçados, junto, com carinho, um fazendo carinho no outro, um cercando o outro de atenção. Maridos, cavalheiros, mulheres femininas, nós estamos carentes disso. Olha só como é que estão os nossos jovens, essa androgenia, tudo aquilo que eles estão vivenciando. Isso precisa começar na nossa casa como exemplo de um casamento abençoado, de um lar que se ama, porque tem muita gente hoje já abrindo mão de casamento, até mesmo dentro de igreja, não pensando mais, porque falta exemplo de bons casamentos diante de Deus. Se você veio para cá com o seu casamento sangrando, com a sua alma sangrando, está sangrando e se esperneando no seu próprio sangue, a palavra de Deus para você é viva, porque Ele passou pela sua vida, Ele olhou para você, Ele viu que você já tinha idade para amar, e Ele te deu um marido, Ele te deu um companheiro, Ele te deu alguém que na doença e na tristeza tem estado do seu lado. Ele te deu alguém que te deu um nome, que te dá uma casa, que te dá um sobrenome, que honra você ao lado, e que você está aqui porque Ele honra você para ter você do lado dEle. Você entende isso? Pode dizer amém? Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você pense no seu marido agora. Pensa no seu marido agora. Imagina o sorriso dele. Imagina ele abraçando você. Você consegue fazer isso? Imagina ele fazendo carinho no seu cabelo. Agora imagine você e faça isso na sua mente. Dizendo para ele aquela coisa que faz tempo que fazendo, uma declaração de amor. Você consegue fazer uma declaração de amor para o seu marido? Eu sei que ele não está aqui, mas você consegue fazer esse treino comigo? Aquela declaração bem bonita, aos moldes de provérbios, de cantares. Chama ele de meu amor. Diz para ele, fecha os olhos, continua com os olhinhos fechados. O que você pode elogiar no seu marido? O que você admira nele? Você admira o caráter dele? Você admira a fidelidade dele, você admira o ministério dele, você admira como ele trata os seus filhos, você admira o pai que ele tem sido para as crianças e para os filhos que vocês têm. Diga isso, ame essa pessoa que Deus colocou do seu lado. Ame, os filhos passam, o ministério às vezes passa, a vida... vai ter muitos caminhos, vai chegar uma hora que a igreja não vai ser a coisa mais importante. Mas se você puder olhar do lado e aquele marido estiver ali, segurando a sua mão, beijando você, se for a última coisa que você veja antes de ver Deus, você é uma mulher bem-aventurada. Segura bem o seu casamento. Segura bem este homem que Deus colocou na sua vida. Declare o seu amor a Ele. Diga para Ele, elogie tudo aquilo que Ele tem feito por você, tudo aquilo que Ele tem feito pelos seus filhos. Seja a melhor esposa, seja a melhor amante. Amante no sentido de aquela que ama e aquela que faz amar do marido que você tem. Não joga ele para o alto, porque se você jogar, tem muito braço esperando para ele cair. Não desfaz do homem que Deus colocou na sua vida. Abraça esse homem, ame este homem, beije este homem, cuide deste homem, porque é o seu homem, é o homem que Deus colocou do seu lado para andar com você. É o homem que Deus colocou com você para ser carne com você. Os dois serão uma só carne. Viva! A palavra de Deus para nós hoje é viva.
Viva, viva, volte a cantar, volte a sorrir, volte a brincar com seus filhos, volte a abraçar o seu marido, chegue em casa como uma menina, entrando, correndo, abraçando, pendurando no pescoço, chamando para o quarto, fazendo carinho. Viva, viva a beleza da vida conjugal. E se você fizer isso, Deus vai honrar o seu ministério, Deus vai honrar os seus filhos, Deus vai honrar o seu casamento, as suas orações serão respondidas, Deus vai abençoar a sua vida. Não se esqueça, para chegar até o altar nós passamos pelo quarto. Quem é casado passa pelo quarto para chegar até o altar. Os nossos altares precisam estar mais revestidos de amor. De mulheres que olhem para o seu marido com um olhar de amor. De maridos que olhem para suas esposas com admiração. E quando isso acontece, ninguém segura um casal quando ele está junto diante de Deus. Não há treva, não há força do mal, não há ação maligna que possa se interpor contra um casal que ora junto, que jejua junto, que trabalha junto, que milita junto na obra de Deus. É a maior força que você tem. Ore com seu marido, jejue com seu marido, volte a fazer culto doméstico, volte a investir na vida conjugal. Deus vai honrar a sua vida. Você crê nisso? Pode dizer amém? Deus vai abençoar você. E de novo, e mais uma vez, você vai viver o melhor de Deus. Nós estamos saindo plenas desse congresso. Plenas desse congresso. Nós recebemos glórias, nós recebemos dons, nós recebemos tantas palavras de Deus. E quando você voltar para a sua cidade, a primeira coisa que você vai abençoar é o seu marido, são os seus filhos, a sua casa. Vai edificar muito bem o altar do seu lar. E eu tenho certeza que a sua igreja, o seu ministério, a sua vida vai ser abençoada. Valorize aquilo que você tem. Há uma canção antiga, eu gostaria de terminar cantando. Quero que valorize o que você tem. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós vamos cantar aqui. Mas eu queria muito que você entendesse que essa valorização passa pelo homem que Deus colocou na sua vida. Você entende isso? Pode dizer amém? Eu vou convidar você a ficar de pé. E nós vamos encerrar cantando essa canção. O Espírito Santo se move em você. E esse Espírito Santo vai visitar o seu casamento, vai visitar o seu lar, vai visitar a sua casa, vai honrar a sua vida. Segure na mão da sua irmã. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Segura na mão da sua irmã. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Olha para sua irmã e diga: Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você.
Valorize. Valorize a sua casa. Valorize o seu casamento. Valorize os seus filhos. Valorize os seus dons. Valorize o Espírito Santo na sua vida. Valorize esse momento. Valorize. Valorize o Deus que você serve. Valorize a sua casa. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Volte para o seu lar. Volte para a sua casa. Abraçando, agarrando com toda a força aquilo que Deus te deu. Ninguém vai retirar a sua família. Ninguém vai atacar o seu casamento. Não há mulher que vai se colocar. Não há fúria maligna que vai chegar. A sua casa é de Deus. O seu casamento é de Deus. Você é cheia do Espírito Santo de Deus. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Pai querido, visita, Senhor, os nossos lares, ó Pai. Visita, Senhor, cada leito conjugal. Visita, Senhor, o afeto de cada esposa, de cada marido. Vai quebrando, Senhor, todas as barreiras. Vai aproximando, Senhor, os olhares. Vai aproximando as mãos. Vai aproximando o toque. Vai abençoando, Senhor. Que o Teu Espírito possa adentrar dentro de cada lar. Ó, Pai querido, renova, Senhor. Renova o amor. Renova o aconchego. Renova o carinho. Renova a aliança. Renova, Senhor. E que cada lar aqui representado possa ser um tabernáculo erguido diante de Ti, onde o Senhor possa agir, tocar, trabalhar, ó Deus, e nos abençoar. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Chegue na sua casa, abrace bem apertado o seu marido e diga para ele: meu bem, eu amo você. Amém? Deus abençoe a todos em nome de